Olá, sou o Dr. Geia e você vai ver o que é diabetes nessa sessão. Eu vou fazer uma pergunta para você. Quando você anda de metrô ou você vai no shopping, você gosta de subir segundo andar através da escada a pé ou pela escada rolante? Certamente você deve estar rindo de mim, né? Poxa, se tem duas opções, vai escolher aquilo que é mais fácil e confortável. Todo mundo pensa hoje dessa forma. Se você também pensou, você é um pré-candidato para ser fofa e para ter diabetes. Ter obesidade e diabetes. Hoje, obesidade e diabetes sempre andam juntos, mas agora quero referir mais diabetes. Hoje, realmente, tanta gente sofre de diabetes e suas complicações. E, infelizmente, ainda não tem um tratamento eficaz para ficar totalmente livre de controle de glicemia. Eu vejo que tanta gente faz o controle de glicemia, seja pelo medicamento oral para abaixar glicose no sangue, e também usa insulina. Ou também tem tanta gente que faz o uso de quê? Medicina caseira, né? Folha disso, folha daquilo, erva disso, erva daquilo. Bom, sabe que controlar hiperglicemia, isto é, aumento de açúcar no sangue, não é algo muito interessante se você esperar para ficar livre de diabetes. Mas você indo para a causa, aquela causa que provocou a elevação de glicose no sangue, realmente você vai ficar livre disto. Eu vou mostrar uma figura bem interessante para você analisar e chegar numa conclusão. Conclusão tão óbvia que você vai chegar. Acompanha comigo. Você está vendo essa figura. Olha, nessa figura, as duas pessoas aqui estão fazendo um bom trabalho ou não? Só enxugar o chão sem fechar a torneira é uma boa forma de lidar essa situação? Eu vejo que não. Qual é a prioridade? Primeira coisa que você tem que fazer é exatamente fechar a torneira. Depois de fechar a torneira, então vamos arrumar todo o quarto. Não é isso que deve acontecer? Diabetes é a mesma coisa. Não é simplesmente lidar com aumento de glicose do sangue, mas sim, você tem que fazer essa pergunta. Por que subiu glicose no sangue no seu caso? Você já fez essa pergunta? Então, você vai entender como a medicina vai solucionar esse problema. Sabe que quando você começa a entender como funciona o controle de glicose no seu organismo, então você terá o pleno conhecimento para dizer, por causa disso que subiu glicose no sangue, então, em vez de meramente controlar a glicemia, que é o resultado final, eu vou lidar com aquilo que causou essa elevação. Se você não provocar a elevação da glicose, certamente glicemia sempre estará dentro da normalidade. Não é assim? Então eu vou jogar uma pergunta. Você já ouviu dizer da resistência à insulina? Opa! Você então percebe que insulina está ligado com alguma coisa da diabetes e controle da glicemia? Claro. Glicemia é controlada através de insulina. Sabe de onde aparece a insulina? Insulina é secretada, produzida pelo pâncreas. O pâncreas está lá atrás do seu, aqui, nessa região. Então, dentro do pâncreas existem células especializadas para fabricar insulina. E essa insulina, então, tem que chegar nas células, principalmente células do cérebro, da musculatura, onde realmente gasta muita energia. Então,
glicose precisa entrar para dentro da célula. Eu vou mostrar essa figura. Acompanha comigo. Nessa figura você está vendo o seguinte. Esse triângulo representa insulina e esse hexágono representa glicose. Então, aqui é parede ou membrana da célula. Vamos supor, célula muscular, que precisa produzir energia. Então, interessante que, para que a célula aproveite a glicose para produzir energia, precisa de insulina. E essa insulina faz o quê? Toca uma campainha na membrana da célula. E assim, a glicose consegue entrar desde que a insulina toque essa campainha e dê o sinal. Você pode ver aqui, nessa porta do lado direito, você está vendo que essa glicose está passando, entra para dentro da célula. Então, dentro da célula vai produzir a energia e você vai ter energia para viver. Mas é algo bem interessante que acontece. Se você quiser saber, fica com a gente. Mas eu vou dar algumas dicas. Quando essa insulina tocar essa campainha, então a porta da glicose abre, glicose passa. Sabe qual é o maior problema no seu diabetes? Você está tendo esse problema. Você jamais percebe e sente. Mas suas células musculares, células cerebrais ou células gordurosas está tendo um problema seríssimo. Qual é? Essa campainha não quer ser tocada pela insulina. Esse fenômeno que se chama a resistência à insulina. Hoje você está aprendendo uma coisa muito importante. A resistência da insulina. Isso é questão primordial para solucionar seu diabetes. Por causa disto, você precisa entender a medicina genômica para poder resolver essa resistência da insulina, isto é, insulina que é sempre produzida normalmente pelo pâncreas, precisa tocar a campainha da insulina da célula e assim a porta da glicose abre e a glicose entra, então vai ser queimada, vai produzir energia. Se você está realmente interessado para solucionar seu diabetes, fica com a gente, você vai conhecer a medicina genômica e assim você vai ficar livre de diabetes sem necessitar de fazer nenhum tipo de tratamento.